Graça e paz, amém, irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Não está saindo no retorno, não. Não. Aleluia. Está desligada a caixa? Aleluia. Glória a Deus. Nós viemos de uma conferência maravilhosa, que foi algo lindo da parte de Deus. E nós vamos estar pregando sobre, nos próximos cultos, nós vamos estar pregando sobre o ano da aceleração. Fala para quem está perto de você assim: Deus vai acelerar os tempos na sua vida em nome de Jesus. Isso é só para quem crê, amém? Quantos aqui creem nisso? Que Deus vai acelerar coisas lindas e maravilhosas na sua vida, poderosas, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar de algo muito importante para nós. Se puder abrir a sua Bíblia comigo, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 1 em diante. Conforme você vai achando aí, vai dando um glória bem alto. Amém? Aleluia. Crente cheio de Espírito não fica esperando o pastor dar glória, não. Ele dá glória sozinho aí. Vai se enchendo da presença, do mover, da glória de Deus. Mas antes de nós falarmos de descanso, eu quero comentar uma coisa com vocês aqui que Deus me incomodou essa tarde no meu espírito. Nós já estamos falando há muito tempo nas pregações que Deus ia derramar um grande mover sobre a terra, sim ou não? Nós vamos nos preparando sobre as oportunidades, não desperdice as oportunidades. Nós estamos falando de preparação, nós falamos de mudança, nós falamos de semear, porque Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas na sua vida em nome de Jesus. E quando nós estávamos na reunião com o pastor Aloísio, na quarta-feira, que foi só para pastores, ele pegou o microfone, a primeira coisa que ele falou foi a mesma coisa que eu falei na nossa reunião de liderança. Foi Isaías 60, 22. O menor virá a ser mil. Fala para quem está do seu lado assim: a menor célula nossa virá a ser mil. A menor igreja nossa será uma grande nação. E a Bíblia diz: eu, o Senhor, farei isso apressadamente. Fala para quem está do seu lado assim: o Senhor tem pressa em te abençoar. Aleluias. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, estamos no mesmo espírito. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entraram no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes lhe fora declarado: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo
descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Feche seus olhos em o nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos o santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque essa palavra veio para quebrar todas as mentiras que o diabo, por meio do pecado, colocou dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poderosa e vai transformar as nossas vidas para o resto das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Diga comigo: eu creio que a palavra de Deus, ela vai soprar vida de Deus dentro do meu ser, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Há muitos questionamentos a respeito de quem é o autor da carta aos Hebreus. Há uma parte da teologia que diz que foi o apóstolo Paulo, outra parte que foi provavelmente outro profeta. Mas eu quero ficar com o apóstolo Paulo, porque coisas profundas só pode dizer, escrever, ser inspirado aquele que teve experiências profundas com Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo a respeito do descanso. Está dizendo que toda a obra, ela já foi feita pelo próprio Deus. Fala para quem está do seu lado assim: toda a obra já foi feita pelo próprio Deus. Sabe, Deus lá em Gênesis, quando criou todas as coisas, Deus fez o firmamento das águas, separou as terras, fez os rios, plantou as árvores. Quando o jardim já estava tudo pronto, aí ele fez quem? O homem. Aí ele plantou o homem no jardim, para que o homem pudesse usufruir de tudo aquilo que Deus já havia feito, para que não houvesse nenhum esforço da parte do homem, a não ser cultivar, regar, cuidar daquilo que o próprio Deus havia feito. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus plantou Adão no meio de um jardim pronto, de uma obra consumada, de uma obra pronta, para que já pudesse aprender a viver debaixo do descanso de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia no jardim do Éden para bater um papinho com Adão, para conversar com Adão, para ter uma comunhão com Adão. Por isso que Deus já fez toda a sua obra por meio de Cristo. Deus já consumou todas as coisas que nós precisamos por meio de Cristo, para que agora nós pudéssemos descansar, e nesse descanso termos um relacionamento profundo, íntimo com o nosso Pai eterno. Sabe, o maior desejo de Deus é ter um relacionamento comigo e com você. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa descansar para ter um relacionamento com Deus. Sabe, um princípio espiritual muito importante que nós precisamos aprender nessa noite é que o homem já nasceu aprendendo a conviver com Deus no descanso. Nós precisamos descansar, e você vai aprender que descansar, andar no descanso, é andar por meio da fé. Não tem como eu descansar se eu não confiar no poder de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, no livramento de Deus, na cura de Deus, na transformação de Deus, na bênção de Deus. Se eu não tiver firmado na fé, eu não consigo andar debaixo do descanso de Deus. E é exatamente nessa hora que Deus começa a provar a nossa fé.
Sabe, Deus começa a colocar em prova a nossa fé quando nós olhamos para Ele e olhamos a promessa dEle, que é nós andarmos debaixo do descanso. Fala a pessoa que está do seu lado assim: descansar é um ato de fé. Fala de novo, fala: descansar é confiar verdadeiramente no Senhor. Sabe, quando Deus livrou o povo de Israel do Egito e introduziu eles em Canaã, Deus mostrou para eles que tudo já estava pronto lá para o seu povo. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Sabe, Ele colocou o povo já dentro de um contexto pronto, e Ele queria apenas que todos ali participassem da bênção da obra que já estava pronta. Deuteronômio capítulo 6, verso 10 e 11 diz assim a palavra do Senhor: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Sabe, o mesmo princípio aplica para a obra de Cristo. O Senhor Jesus, Ele foi para a cruz no nosso lugar, viver as nossas maldições, pagar o preço pelas coisas que nós fizemos, para que hoje nós pudéssemos viver e receber aquilo que Ele deveria receber em Cristo Jesus. Sabe, essas bênçãos que nós precisamos crer, porque Adão ele já recebeu um jardim pronto. Fala para quem está do seu lado, fala assim: você é Adão dessa geração. Fala, o jardim já está pronto. Sabe, é uma herança pronta. É como a salvação. Nós já recebemos a salvação. Sim ou não? Efésios diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é por obras, né? Por quê? Porque senão nós vamos nos gloriar. Ah, eu sou salvo porque eu mereci, eu sou salvo porque eu fiz, eu sou salvo porque eu paguei, eu sou salvo porque eu paguei um preço, um sacrifício. Não, a salvação é pela graça, mediante a fé. E quando nós entendemos isso, nós entramos no quê? Num descanso. Eu não estou hoje batalhando para que eu seja salvo, eu já sou salvo em Cristo Jesus. E quando você tem essa convicção dentro do seu coração, você entra no descanso de Deus. Eu não vou fazer obras para ser salvo, eu vou fazer obras porque eu amo um Deus que me salvou, e agora eu posso descansar diante da sua presença. Sabe, lá em Paulínia, uma vez eu preguei uma mensagem falando sobre a diferença entre salvação e reino, e no final do culto veio uma irmã que já estava conosco há 1 ano, chorando: pastor, como pode? Eu fiquei 10 anos numa igreja onde eu aprendi que a salvação é por meio de obras. Eu fazia obras com medo de perder a minha salvação, para manter a minha salvação, chorando. E eu fiquei com uma dó muito grande, porque ela virou para mim e falou assim: eu perdi 10 anos da minha vida, poderia ter descansado no Senhor, sabendo que eu já sou salva. Sabe, muitos aí por fora vivem tentando guardar a sua salvação, tentando não perder a salvação. Sabe, pessoas falam: não, eu pequei, agora não vou mais ser salvo, eu fiz isso, não vou mais ser salvo, fiz aquilo, não vou ser salvo. Não, a salvação não tem a ver com o que você faz, com o que você é. A salvação tem a ver com o que Cristo fez e o que Ele é diante do Pai. Sabe, quando nós olhamos para isso, nós vemos que não somente a salvação, mas que é a nossa maior bênção. Fala para quem está do seu lado assim: a maior bênção da sua vida é a salvação eterna. Sabe, não só a salvação nós recebemos de Deus dessa forma, mas também recebemos de Deus também as outras bênçãos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: as outras bênçãos também é recebida pelo descanso da fé. Sabe, se nós desejamos viver um descanso, nós precisamos exercitar a nossa fé. Ai, como é que vai ser amanhã?
Ah, e amanhã, o que nós vamos fazer? Ah, e vai pagar a conta. Ah, e agora? Não tem dinheiro. Ah, faltou R$1. É não sei o que. Vamos contar o cofrinho, contar a moedinha. Descansa. Vou contar um testemunho para vocês aqui muito valioso. Em 2012, eu e a pastora fomos para Israel. Diga glória a Deus. Mas nós não tínhamos R$1 para ir para Israel. Nós fizemos em suaves prestações, 18 parcelas de 600 e algumas coisas. E quando chegou na última prestação, a gente não tinha dinheiro para pagar. E aí o dólar subiu, Ana. Já não era mais 600, era 800 a última parcela. E nós tínhamos R$215 apenas só. E aí chegou o dia do pagamento da última parcela. E eu olhei para minha esposa e falei assim: amor, vamos orar? Aí nós começamos a orar. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor nos deu até aqui. E eu creio que hoje nós vamos pagar esses 800 e alguma coisa, que é a última parcela da nossa viagem tão esperada. E aí, de repente, chega um avisozinho de e-mail. Lembra aquele impostozinho que você ia fazer no CPF, pôr no CPF nas compras, e aí você resgatava? Chegou lá, dá uma olhadinha lá, que tem um saldozinho para você lá resgatar. Falei, rapaz. Aí fomos lá, resgatamos, mas ainda faltava um pouco. E chegou no 3 horas da tarde, algo inusitado aconteceu. Apareceu um dinheirinho na conta, mas esse dinheirinho somado que nós tínhamos dava certinho, sem sobrar nada, o dinheiro da última parcela. Diga glória a Deus. Mas nós descansamos naquele dia diante do Senhor. E se não bastasse isso, nós falamos: agora nós vamos para Israel, mas não temos dinheiro para trocar com dólar. Diga glória a Deus. E naquele momento eu falei: amor, eu vou descansar no Senhor, porque se Ele supriu as 18 prestações, Ele não vai suprir uns R$2.000 dos 11 que nós pagamos? Sim ou não? E aí, chegou 2 dias antes da gente ir para a viagem, não tínhamos nada, nenhum real. E os irmãos da igreja fizeram lá uma vaquinha entre eles, né? Começaram a dar um presente, aí vieram para a gente, deram um presente de R$175. R$175 naquela época, com dólar, dava aproximadamente uns 50 e alguma coisa dólar. 50 e alguma coisa dólar, não dá para a gente fazer absolutamente nada a não ser tomar água e ir no banheiro, porque até o banheiro na Europa paga para você entrar, não é de graça. E aí eu fiz as continhas, falei: amor, fique em paz. Ó, eu vou de manhã, olha as continhas mirabolantes que a gente faz. Eu vou de manhã lá no hotel, no banheiro, e ó, antes da gente sair. E aí você, eu sei que você vai 2, 3 vezes, faz uma continha, tanto, dá para você ir os 10 dias com esse dinheiro e pronto. E você, não, fique em paz, eu tranquilo, homem se vira. Aí chegou o dia da viagem, faltando meia hora para o carro vir nos buscar, para nos levar para o aeroporto. Chega um irmão em casa: pastor, será que eu posso conversar com o senhor? E eu com a mala pronta, todo ocupado. Falei: irmão, só se for rapidinho, porque daqui 30 minutos o carro vai encostar, eu tenho que ir embora, não posso atrasar, eu tenho que chegar em São Paulo ainda. Tá bom, pastor. Entrou, falou: pastor, quanto o senhor tem de dinheiro aí? A gente só tinha R$175. Ele falou: vamos orar, pastor, não vou perder tempo aqui não, vamos orar. Fecha os olhos, pega o dinheiro lá. Aí a pastora foi lá, pegou o envelope, colocou nas nossas mãos, tal, e a gente estava orando. E no meio da oração ele pegou o envelope, tirou do bolso, pôs na nossa mão. E nós oramos: Ele multiplica, Senhor, que esse dinheiro dê para fazer tudo o que eles têm de sonho e tal, não sei o que. E nós dois só preocupados com o horário, mas a gente descansou. Aí acabamos, o carro encostou, despedimos do irmão, botamos tudo na bolsa e fomos embora. Aí mulher é muito curiosa. Diga para quem está do seu lado, se mulher é curiosa. Eu descansado no Senhor, ela falou: amor, vamos ver quanto tem no envelope lá e tal. Aí tinha R$300. 300, vamos fazer uma continha aqui, com 175 dá quanto? Em dólar, naquela época dava quase uns 180,
não, uns 90 dólares, uns 90 dólares, mais $100, vai, naquela época. Falei, amor, melhorou, já dá para mim pelo menos uma vez no banheiro por dia fora do hotel. E a gente foi em paz. Só que quando nós chegamos em paz no aeroporto, feliz que a gente não tinha nada, agora tem R$475, dá 90 dólares. Nós fomos na casa de câmbio trocar, fizemos um check-in, corremos para a casa de câmbio trocar as moedas, o dinheiro. Chegando lá, entregamos tudo, os 2 envelopes para a mulher. E ela falou assim, senhor, o senhor confere para mim aqui, tem R$895. Eu fiquei desse jeito. Eu olhei e falei, moça, conta de novo, por favor, está errada a sua conta. Ela contou de novo. Senhor, mudou o valor, agora tem R$975. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, vamos contar junto esse dinheiro, que eu não quero ficar preso aqui não. Nós contamos, sabe quanto tinha? R$975. Nós saímos de lá com mais de $300 no bolso. Mas por quê? Porque descansamos por fé. Sabe, a Bíblia está nos ensinando hoje, em Hebreus capítulo 4, verso 1, que nós temos que temer não entrar no descanso de Deus. Lá em Gênesis capítulo 15, a Bíblia fala um monte de vezes aqui, né? Fala o tempo todo para nós não temermos. Então em Gênesis capítulo 15 diz assim, verso 1: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Lá em Gênesis 43, 46, verso 3 diz assim: eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai. E disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Sabe, nós temos na Bíblia aqui muitas coisas dizendo para nós não termos medo. Ou seja, Deus está falando para nós que a vontade dele é que nós lancemos fora todo o medo. Então fala para quem está do seu lado assim: lança fora todo o medo na sua vida, em nome de Jesus. Mas existe uma coisa que o Senhor falou para nós temermos, que é o temor de não entrar no seu descanso. Então Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim: temamos, portanto, que nos sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ou seja, ele está dizendo aqui, devemos ter cuidado para que nenhum de nós falhemos em entrar na promessa do descanso do Senhor. Então fala a pessoa que está do seu lado assim: você não pode falhar, você precisa entrar no descanso do Senhor. Por que nós precisamos entrar no descanso? Porque a obra já está toda pronta, porque Deus já consumou, concluiu todas as coisas desde a fundação do mundo. Ou seja, tudo que é necessário para a sua vida, Ele já fez antes de você existir. Fala para a pessoa que está do seu ladinho, fala: todos os seus sonhos já estão prontos antes mesmo de você sonhar com Ele. Aleluia, aleluia. Mas nós precisamos o quê? Crer, tomar posse disso. Então fala para quem está do seu lado: toma posse dos seus sonhos. Sabe, o próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado. Está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, no finalzinho, ele diz assim, que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Sabe, todas as coisas que nós precisamos para nós vivermos felizes, já está pronta e liberada para nós. Sabe, mas pastor, e os meus problemas? Eles vão continuar existindo, mas nós vamos passar por ele confiando em Deus, louvando a Deus e sabendo que Ele está no controle de tudo. Fala para quem está do seu lado assim: Ele controla tudo. Talvez alguém pode dizer: pastor, eu estou doente, né? O meu corpo dói. Até isso a Bíblia diz que Deus já te curou.
Sabe, eu vivia acordando cheio de dor muscular, muitas dores musculares todos os dias, principalmente depois que eu passei pelo processo da intubação do Covid. Mas chegou um dia que eu falei, agora chega. Eu tinha que sentar na cama, esperar uns minutinhos, a dor melhorar para eu conseguir levantar e andar devagarzinho, já, igual robô, sabe, robô, aquele nheque, nheque, sabe? Tem alguém que é assim, Dante? Acontece alguém assim aqui? Porque se acontece, você vai ser curado também em nome de Jesus. E hoje deu 5 horas da manhã, eu levanto correndo, já estou a 1000 por hora, já estou fazendo as coisas, já saio de casa, já vou fazendo as coisas, 1000 por hora, não tenho uma dor. Você está vivo, pastor? Estou vivo porque a promessa de Deus me pegou. Eu descansei nele. Eu já fui diagnosticado com labirintite. Alguém aqui tem labirintite? Já teve? É horrível, não tem cura. Os médicos dizem a ciência, mas eu fui curado, entrei no descanso do Senhor. Eu já tive hipoglicemia, não pode ficar mais que 3 horas sem comer. Afinal eu estou desde a 1 hora da tarde sem comer, já são 19. Estou em pé, vivo, fui curado. Por quê? Porque eu descansei no Senhor. Eu fui diagnosticado com artrose precoce na perna direita, no quadril da perna direita. Então o médico falou que eu ia andar com a perna dura, que eu nunca mais ia fazer nada, e eu nunca mais ia fazer nada, nunca mais ia fazer nada. E eu estou curado porque eu descansei debaixo da promessa de Deus. Sabe, eu posso falar com autoridade sobre cura, porque muitas pessoas já foram curadas pelo Senhor na minha frente, de câncer, de muitas doenças. E se você que está nos ouvindo ou está aqui, está doente em alguma coisa, eu quero liberar a cura de Deus sobre você nessa noite. Há uma promessa de cura no Senhor, e agora você precisa descansar debaixo dessa cura, em o nome do Senhor Jesus. Sabe, nós vamos sempre enfrentar problemas, mas precisamos entrar no quê? No descanso. Fala a pessoa que está ao seu ladinho, fala, você tem problemas? Descansa. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Sabe, você vai desfrutar dessas coisas boas de Deus. O diabo vai latir na sua porta, vai falar um monte de coisa sua, mas faz igual eu. Quando eu estou cheio, não quero ouvir, eu falo assim, fala com a minha mão. Meu filho fez assim um dia para mim. Eu falei, que isso, rapaz? E pai, é uma brincadeira. Quando você não quer ouvir, você fala, brincadeira. Sabe, eu faço isso também, não dou ouvido. Fala para quem está do seu lado assim, dê ouvido à promessa de Deus, não à voz do diabo. Segunda coisa que nós precisamos aprender, que é no descanso há bênçãos. Lá no Salmos 23 eu gosto muito, no verso 1 e no verso 2, porque o Salmos 23, não sei se você sabe, Davi escreveu quando ele estava num oásis. Alguém aqui não sabe o que é oásis? Oásis é aquele pouquinho de água no meio de um monte de terra seca, que só tem coqueiro ali, só sai porque tem um pouquinho de água ali. Ele montou um acampamento ali, mas o exército inimigo sitiou. Quando você ouvir falar que um exército inimigo sitiou alguém ou alguma cidade na Bíblia, quer dizer que ele fez uma circunferência cheia de homens, aonde não passava nada para dentro, nem de dentro nada para fora. E aí o que acontecia? Era uma estratégia de guerra, para que a pessoa ficasse sem alimento, aí as pessoas começassem a morrer de fome, ou se entregasse para o inimigo, ou se enfraquecesse, para que não pudesse guerrear, e acabavam perdendo a guerra. Era uma estratégia poderosa de guerra, e fizeram isso contra Davi nesse momento. E Davi está lá agora encurralado, provavelmente a comida está escassa, provavelmente os seus soldados estão fracos, provavelmente o soldado inimigo tem um volume muito maior de soldados do que o deles. Mas ele pega e escreve um salmo. Ele pega o seu violão, a sua harpa, o seu instrumento, e começa a cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verde pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Sabe, águas tranquilas são as águas do rio da vida, que emana do trono de Deus. Como pode uma pessoa a ponto de morrer falar: Senhor é meu pastor? Você está morrendo, Davi?
Não, mas olha, Ele me conduz às águas tranquilas, me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque o seu cajado e a sua vara me consolam. Ah, Senhor, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, porque certamente a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na sua casa por todos os dias. Ele estava descansando, Davi estava repousando ali, porque ele sabe que aonde há descanso, há provisão de Deus. Fala para quem está do seu lado assim: você quer provisão de Deus? Descansa no Senhor, descansa. Salmo 91, verso 1 e 2, ele diz assim, o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa descansar. Sabe, mas há uma diferença entre descanso e passividade. Eu não estou dizendo para você chegar na sua casa e não trabalhar, não estou dizendo para você chegar na sua cela, não fazer nada, não evangelizar mais, não orar mais, não. Eu estou dizendo que você vai fazer tudo isso, mas sem julgo, descansando debaixo do cuidado do poder de Deus. Sabe, passividade é não fazer nada, é ficar inerte. Não, o pastor falou que está tudo pronto, meus sonhos vão estar realizados, e aí você vai pôr a culpa em mim. A culpa é sempre minha. Não, ele falou que agora é só eu ficar em casa descansando e que as coisas, tudo vai acontecer. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai trabalhar mais nesse ano de 2022. Eu sei que eu ouvi só meia dúzia de aleluia, mas você vai trabalhar leve. Quem trabalha no descanso trabalha leve, cansa menos. Sabe, nós precisamos lutar contra a tentação que sempre quer nos levar longe do descanso do Senhor. Lá em Isaías capítulo 30, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude, na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Lá em Êxodo capítulo 17, verso 8 e verso 13, assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, e a Bíblia diz que Josué desbaratou, derrotou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Sabe, a Bíblia diz que o povo estava em Refidim. Sabe o que significa Refidim? Refidim significa lugar de descanso. E porque eles estavam em lugar de descanso, eles derrotaram os seus inimigos. Fala para quem está do seu lado assim: você vai derrotar os seus inimigos quando você aprender a descansar no Senhor. Sabe, nós temos que lutar contra a ansiedade, lutar contra o pecado, mas sempre vamos conseguir vencê-los por meio do descanso de Deus. Fala para quem está do seu lado assim: a sua família, ela é muito importante para você. Fala, seu esposo, seus filhos, são todos importantes para você, mas você precisa descansar no Senhor. Descansar. Fala para quem está do seu lado assim: descanse. É o Espírito que convence, é o Espírito que traz vida, é o Espírito que faz todas as coisas lindas. E lá em Mateus capítulo 12, verso 43, nós vemos aqui Jesus, ele estava falando que quando um espírito imundo saía de um homem, passava por lugares áridos procurando descanso e não encontrava. Jesus está dizendo que o diabo não tem descanso, ele não consegue descansar, ele vive atribulado. E porque ele é assim, o objetivo dele é fazer com que eu e você sempre estejamos preocupadas, angustiadas, com medo todo o tempo, para que nós não consigamos o quê? Desfrutar do descanso de Deus. Sabe, quando nós entramos no descanso, nós retiramos todo o espaço do diabo de dentro de nós, da nossa vida.
Sabe, o inimigo não pode entrar onde existe descanso de Deus. Então fala para quem está do seu lado assim: aqueles nossos problemas, entrega tudo nas mãos do Senhor e descansa nele. Aleluia. Terceira coisa que nós precisamos aprender nessa noite é que vamos trabalhar no descanso. Pastor, como é que trabalhamos o descanso? É simples. Eu prego descansado. Eu me divirto pregando. Para mim pregar é uma diversão. Eu não fico num gemido lá, vou pregar. Não, eu descanso. Deus já me deu a palavra. Deus já me fez degustar o prato que todos nós estamos comendo aqui. E eu sei que a comida é boa. Alguém já experimentou a comida ali quando está fazendo? E você fala, tá uma. E aí você come como? Com prazer, com gosto. Então quando eu preparo uma mensagem, eu vou lá e dou uma beliscadinha aqui, beliscadinha ali, e pego e vou comendo. Falo, Senhor, esse prato essa noite vai estar maravilhoso. Eu prego no descanso. Pastor, mas a palavra vai fluir ou não vai fluir? Eu não sei, eu estou descansando porque o poder é dele. Mas eu creio que a hora que nós liberamos a palavra diz que ela é poderosa. E ela vai encontrar um coração sedento. E vai fazer coisa extraordinária. Mas isso não é um problema meu. O que cabe a mim, eu preciso pregar e descansar no Senhor. Sabe, quando nós trabalhamos, se esforçamos ali para entrar no descanso, nós começamos a experimentar a bênção de Salomão. Sabe, Davi, lá em 1 Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que Davi, seu pai, já havia derrotado todos os inimigos possíveis de Salomão. E assim Salomão pôde usufruir de tempos de paz. Salomão nunca travou uma guerra com nenhum reino, porque Davi antecipou: já que meu filho vai entrar lá no trono, então eu vou agora fazer o quê? Concluir toda a obra. Eu vou desbaratar todos os possíveis inimigos de Israel, para que meu filho Salomão tenha um reinado no descanso, debaixo da paz de Deus. Então está lá em 1 Reis, capítulo 5, verso 4, 5, diz assim: mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me descanso em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nenhum inimigo, nem calamidade. Pretendo por isso construir um templo em honra do nome do Senhor meu Deus, conforme o Senhor me disse, meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. A Bíblia está dizendo que por causa do descanso, Salomão pôde edificar uma casa para Deus. Como é que nós vamos encher essa igreja de gente? No descanso. Aliás, enquanto os irmãos estavam louvando, eu tive uma impressão no meu espírito de muita gente entrando por aquela porta. E vai acontecer em breve, em nome do Senhor Jesus. Sabe, as coisas vão acontecer, mas nós precisamos entrar no descanso. Porque Salomão, ele só pôde edificar a casa de Deus porque ele entrou no descanso. E descansar não é, os irmãos, agora o pastor liberou a visão, agora nós vamos ficar aqui tudo esperando. Não, nós vamos atrás, no descanso, sabendo que Deus já foi à frente e já preparou todas as coisas para nós. Já está tudo pronto, Deus já tocou os corações. Deus vai abrir as portas, as casas, vai nos direcionar às casas certas, famílias certas. E nós vamos bater na porta. E quando nós batemos na porta, você vai ouvir uma frase que eu ouço toda vez que eu bato numa porta, que eu saio de casa aleatório, que um sábado me dá um tique, eu falo, eu vou lá no ônibus evangelizar, e vou mesmo. Às vezes tem uns irmãos loucos que falam, pastor, onde o senhor vai hoje? Falei, vou no ônibus agora, vou pegar um ônibus, vou lá para o centro, vou evangelizar dentro do ônibus. Eu estou indo. Então tem uns doidos que vão comigo, vão tudo no descanso, tudo doido que nem eu. Mas quando eu bato na porta de uma casa, alguém sempre fala, eu estava aqui orando para que o Senhor mandasse um anjo para que me abençoasse. Todas as vezes é assim. E com você não vai ser diferente. Você vai viver coisas maravilhosas no Senhor. Fala para quem está do seu lado assim, tem umas portas te esperando. Mas não é qualquer porta. São as portas que Deus já preparou
Quando nós descansamos, Deus nos direciona. Quando nós somos direcionados, às vezes ganhamos uma pessoa só o ano inteiro, fica murcho. E aí você fala: poxa, ganhei só o José o ano inteiro, só ganhei o José. Mas o José é o cara que vai trazer milhões de pessoas para esse lugar. Você não ganhou um, você ganhou o José. Você ganhou a Maria, não ganhou só uma Maria, ganhou a Maria, a influente, a que vai trazer muita gente para cá. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim: descansa, trabalha no descanso. Sabe, o Senhor Jesus hoje é o nosso Davi. O Senhor Jesus lá na cruz do Calvário derrotou todos os meus e os seus inimigos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: todos os seus inimigos são derrotados na cruz do Calvário. Agora nós podemos desfrutar do descanso por todos os lados da nossa vida. Mas precisamos lutar também contra a ansiedade, contra a preocupação. Precisamos lutar contra a incredulidade que nos leva a perder a paz. A incredulidade é você não acreditar, porque fé não é ausência de dúvida. Fé é que apesar da dúvida, você continua andando e acreditando na promessa de Deus. Isso é fé. Mas a incredulidade é você não acreditar mais que a promessa de Deus possa vir sobre a tua vida. Então fala para quem está do seu lado assim: você precisa lutar contra a incredulidade. Sabe, precisamos viver essa maravilhosa, sabe, esse esforço do descansar em Deus. Quando você descansa, a Bíblia fala que renova as suas forças. Vou fazer 48 anos, diga glória a Deus. Mas todo lugar que eu vou, falam que eu tenho menos. Agora em janeiro vou sair de férias, diga glória a Deus também, que o pastor também tem que ter férias. Não é só você que viaja não, o pastor também tem que viajar. Tem família, tem pouco tempo com família, é o tempo que nós temos que curtir a família. Mas eu vou tirar minha barba, aí você imagina, se já me dão 32, sem barba 18. Por quê? Porque quem descansa renova o seu vigor. Fala para quem está do seu lado assim: está vendo essas rugas? É preocupação. Quem descansa não tem ruga. Amém? Diga comigo assim: eu creio que eu vou descansar no Senhor. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.